Bom dia, tudo bem? Aqui é o irmão Zezinho gravando um vídeo aí pro YouTube. Graças a Deus tem o meu canal lá, A Verdade que Não Quer Calar. Então você clica lá, vê, tem bastante vídeo meu lá, tá bom? Tem bastante assunto lá, escolhe um assunto que você gostar lá. Tem pregações da palavra de Deus, vai lá. Verdade que Não Quer Calar, tá bom? Mas o que me traz gravar esse vídeo aqui é o seguinte: cada vez, cada ano, cada. Como é que eu vou dizer? Quanto mais nós vamos entrando para dentro do século, né? A gente vê cada coisa que a gente fica assim, muito triste, né? De ver as coisas acontecendo no Evangelho. Todo mundo sabe que eu sou cristão, sou crente na pessoa bendita do Senhor Jesus, mas eu vejo aí o extremo. Hoje virou moda as pessoas estudar o hebraico bíblico, né? Hoje tem muitas coisas que até para mim mesmo eu aprendi, eu louvo. Muitas coisas que eu não sabia, aprendi porque não sei se você sabe, o hebraico, ele é a língua original da Bíblia, né? Ele foi só o Velho Testamento que foi escrito em aramaico, que são a linguagem original dos judeus. Mas por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque hoje em dia a igreja ela está em dois extremos e eu vou explicar, quero que você me entenda. Essas pessoas, quando eles vão dar um estudo ou dar um ensinamento, seja aqui no YouTube ou em outras redes sociais, aí o que que acontece? Eles pegam, da maneira que eles falam, é como se a Bíblia que você tem hoje, eu, por exemplo, tenho várias Bíblias aqui em casa, tenho Thompson, entendeu? Tenho ela atualizada, corrigida, tenho Bíblia de estudo, tenho a Bíblia pentecostal, você entendeu? Eu tenho várias Bíblias aqui, né? E leio vários textos, depois eu vou conferir com as outras as explicações, entendeu? Então, mas por que eu digo desse extremo? Porque muitas das vezes uma pessoa que vem hoje aqui no YouTube falar sobre o grego bíblico, ele quer colocar como se os copistas, as pessoas que escreveram o Velho e o Novo Testamento, fossem pessoas ignorantes, que errou em vários textos, entendeu? Mas, irmão Zezinho, pode ser que isso acontece? Eu não estou negando que acontece, pode ser. Existe, inclusive, várias palavras que tá no grego e tá na língua portuguesa que não tá no grego. Você entendeu? Por falta de, não sei, ou de conhecimento, ou de interesse mesmo das pessoas, de colocar lá o texto correto. Mas só que isso, quando eu venho explicitamente falar isso, porque, vamos supor, logo que uma pessoa diz, eu sou doutor em grego, o doutor em aramaico, nas línguas antigas, essa pessoa você passa até ter medo dele, pelos seus conhecimentos, pelo que ele sabe, que ele pode trazer para você e desconstruir tudo aquilo que você aprendeu, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa desnecessária. Eu acho que isso, você trazer para uma rede pública como o YouTube, entendeu? Esse tipo de argumento. Por quê? Porque as redes sociais ela não é só para o cristão. Tem várias pessoas que não creem em Deus, que têm dúvidas sobre as coisas de Deus, que pode pegar esse teu argumento e dizer assim, olha, fulano de tal está falando lá que a Bíblia está errada. Você entendeu?
fulano de tal está falando lá que muitos textos na Bíblia foi adulterado. E não crê nas outras coisas da Bíblia. Por exemplo, a doutrina do homem, a doutrina da salvação. Você entendeu? A doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina do juízo final, do julgamento final. Tudo isso são ensinamentos que contém na Bíblia. Então, se eu disser assim, olha, tem um texto na Bíblia que é duvidoso. Para mim que sou cristão, se eu ouvir de alguém dizer isso, para mim que sou cristão, aí o que vai acontecer? Eu vou ficar meio assim, vou procurar o texto certo. Mas uma pessoa que não é cristão, que já tem dúvida, porque nós estamos vivendo num mundo cheio de pessoas ateus, cheio de pessoas que querem deturbar o texto bíblico. Até pessoas que vivem em pecado e querem achar na Bíblia textos para texto conforme as suas práticas pecaminosas. Você entendeu? Então isso é um grande mal. Eu acho que isso é um grande mal, você vir para as redes sociais que é pública dizer isso. Ah, mas aí coloca lá grupos de pessoas discutindo, né? Discutindo lá sobre os textos, sobre os manuscritos e coisas mais. Isso daí causa um desconforto, até em nós que temos conhecimento da Bíblia, quanto mais numa pessoa que é leiga, que não sabe da palavra de Deus. E por que eu disse no começo da minha fala dois extremos? Agora, tem outro extremo que eu quero falar de novo. Quero falar também. São os extremos daquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum da Bíblia. Porque hoje nós estamos vendo um grande número de pessoas fundando célula, não vou dizer nem igreja, porque não é igreja, né? Igreja não é aquilo que você, por exemplo, abre um salão lá, compra cadeira, compra uma caixa, compra microfone, coloca lá. Não, são aquelas pessoas que saem da igreja e da igreja que ele estava e vai lá e forma grupos de pessoas e começa ali tentar pregar a palavra, né? Porém, essas pessoas, se não tiver um mínimo de conhecimento, começa a enrolar, você entendeu? Começa a dizer coisas que ele não sabe. E quando eles não sabem determinada coisa, o que eles fazem? Eles começam a falar em língua estranha, começam a entregar profecias, entendeu? Começa a dizer, porque Deus está me falando, que não sei o quê. Então tem igrejas, tem um movimento desses, que a fé das pessoas é baseada só o quê? Só em revelação. Porque Deus está me mandando falar que você vai ter um casamento próspero, que você vai ter um emprego bom, que você vai ter, o ano que vem Deus vai te dar a chave de um carro, vai te dar a chave de uma casa. Então a fé da pessoa só baseia nisso, só baseia nesse tipo de coisa, né? Tem pessoas que eu vejo muito isso, chega na igreja, aí ele abre o texto lá, João, capítulo de número 3, né? Aí lá Nicodemos, né? Príncipe dos judeus, foi à noite ter com Jesus, né? E aí o que ele faz? Ele abre, ele fala 2, 3 minutos ali, não, porque Nicodemos e tal, e tal, e tal, e tal. Depois ele começa a enrolar. Depois ele começa a embromar, ele começa a fazer o quê? Ele começa a falar, não, porque Deus está me falando, porque hoje Deus me mandou aqui para falar para você, que você não sei o quê. Entendeu? Aí o que acontece? As pessoas que seguem essas pessoas aí, a pessoa perde o interesse de aprender a palavra de Deus. Você entendeu? Perde, porque lá no capítulo de número 28, versículo 19 de Mateus, as últimas instruções de Jesus ali, o que ele fala? Ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo. Depois ele diz assim,
batizando-os em meu nome, né? Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não está escrito lá. Não vai assim, não. É que eu deixei me levar pela minha mente aqui e falei errado. Batizando-as, né? Aí depois Jesus disse assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e fazei discípulos de todas as nações. Então o evangelho ele tem que ter esse princípio, entendeu? As pessoas que já estão na igreja, eu volto a falar, as pessoas que já estão na igreja, que querem aprender, aí os ensinamentos de hebraico, aramaico, esses professores aí, cabe. Por quê? Porque aí você já pegou uma pessoa que já desvencilhou lá das coisas do mundo e veio para a igreja. Mas se você traz ela para a igreja também, e ali você começa a ler um texto bíblico, 5 minutos, aí você começa a falar em língua estranha, aí você começa... Isso é chamado de quê? De enrolar, você começa a enrolar. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas, eles não têm argumento. O Espírito Santo não lhe revela a palavra. Entendeu? E isso é prejudicial também. Isso é prejudicial. Tanto um como o outro. Por quê? De um lado tem uns que não sabem nada e quer abrir frente de trabalho e não sabe nada. Né? Não tem o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia em toda a verdade. O que Jesus falou lá no capítulo 16 de São João, lá está escrito, se eu for, não virá, se eu não for, né, Jesus dizendo, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, vos instruirá em toda a verdade. Então, se você não tem um Espírito Santo para falar para as pessoas o que Deus quer, a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai enrolar elas. Vai começar a falar em língua estranha, vai começar a entregar mensagem, vai começar a falar coisas que Deus não falou, vai começar a fazer do seu culto como eu vou dizer assim, um teatro. Entendeu? E do outro lado, nós temos também aquelas pessoas que quando o pecador vai a ela, vai lá querer aprender a palavra de Deus, aí ele quer dar uma dose muito alta de hebraico, de ensinamento que as pessoas nem entendem. Então, nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro. O que eu estou dizendo assim, que já há tempo da igreja ela começar a pensar nisso. Porque tem muitos irmãos em igreja que ele aprende, aí ele já não quer mais pregar na igreja dele. Já quer sair, acha que é ruim. Ele não quer ensinar o outro. Né? Ele não tem aquela paciência de pegar o irmãozinho que não sabe sobre o batismo com o Espírito Santo e ensinar o irmão sobre o que é profecia, quando Deus fala realmente, entendeu? Quando Deus quer revelar as coisas, falar sobre os ensinamentos da palavra de Deus, não usos e costumes, mas os ensinamentos da palavra de Deus. E do outro lado tem aquele que sabe muito, que é doutor, PhD em aramaico, hebraico, não sei o quê. Aí o que acontece? Aquela pessoa que vem lá de fora não vai nem conversar com um desse. Por quê? Não vai ter argumento. E aquele que sabe muito vai desprezar aquele que sabe menos. Você entendeu? Então, o que eu vejo hoje na igreja é o extremo, tanto para um lado, tanto para o outro. Então, os ensinamentos de Jesus, nós devemos passar para as pessoas que não têm conhecimento. E não ficar enrolando as pessoas com línguas estranhas. Quando as pessoas sobem em cima do púlpito e começam a falar a língua lá, né? Que ela nem sabe o que ela está falando, o pecador está ali vendo, não entende nada. Entendeu? Do outro lado, você vê também lá o pregador que é doutor em hebraico, que chega na igreja, fala e ninguém entende nada. Por quê? Porque as pessoas ainda não atingiram aquele conhecimento.
Então, o que Jesus está dizendo, fazer discípulo, é isso. Então, hoje as igrejas têm tanto de um lado como do outro. É por isso que as igrejas estão vazias. É por isso que as pessoas não vêm. Porque de um lado tem umas pessoas que não sabem nada, não querem aprender. Você entendeu? E tem o do outro lado, um que sabe muito, que sabe tudo, mas não quer ensinar. Entendeu? Então isso é muito difícil. Tem pessoas que têm 30 anos de crente e não sabem nada. E tem pessoas que têm 1 ano de crente ou 2 anos de crente, faz tudo curso, teologia, hebraico, aramaico, só que no meio do caminho ele perde a humildade. Ele não quer mais, ele acha que é perder tempo conversar com a pessoa da igreja, ensinar, passar o que ele aprendeu para as pessoas. Entendeu? Mas sem esse extremismo de dizer, porque a Bíblia está errada em determinado ponto, porque não é bem assim que Jesus queria falar. Porque isso também prejudica. Então, se você sabe de alguma coisa, ou de algum texto da Bíblia, que não está correto com o original, se você quer comentar, comente com alguém que é do seu mesmo nível. Mas não venha comentar com uma pessoa que não tem entendimento, ou então com uma pessoa que não foi crente, ou com uma pessoa que nem quer saber de Jesus. Por quê? Você vai acabar transformando ela em mais ateu ainda. E agora, o mais grave é essas pessoas que ficam aí falando em nome de Jesus. Porque Jesus mandou dizer isso, porque Jesus mandou dizer aquilo, sendo que Jesus não mandou dizer. É por isso que hoje você vê aí na internet aí muitos questionamentos de pessoas que profetizaram a respeito do presidente da República aí, e até agora não aconteceu, estão sendo questionados. Entendeu? Por causa disso. Porque vocês não sabem o que é a profecia. Agora, quem tem conhecimento do que é realmente profecia, do que Deus fala, quando Deus fala, em que tempo que Deus fala, então, essa pessoa, ele é coerente. Mas a igreja, repito, a igreja precisa de ensinamento e não de enrolão. Um beijo, fique com Deus, um abraço do seu irmão Zezinho.